Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Mendes de Andrade, sou diretor da pauta de Direito e Política Internacional do podcast do Projeto Direito ao Ponto. Sem dúvida alguma, somos o melhor podcast da melhor faculdade de Direito do Brasil e a prova cabal da primazia do Direito UERJ está conosco aqui, o professor Rafael Zelisco. Ele é graduado, mestre e doutor em Direito, especificamente Direito Internacional, pela nossa universidade, além de ser pós-doutor pelo Colégio Interamericano de Defesa. Vamos realizar um bate-papo sobre Direito, Geopolítica e um pouco de História. Vamos falar sobre Direito do Mar. Então, muita boa tarde, professor Rafael. Gostaria de perguntar primeiro sobre sua trajetória, né? Você passou a maior parte da sua carreira aqui dentro do Direito UERJ e atualmente é professor de Direito Internacional na Escola de Guerra Naval. O que faz um jurista na Marinha? O que faz um professor de Direito Internacional numa escola de altos estudos das Forças Armadas? Bom, boa tarde, Gabriel, Bruno. Obrigado pela introdução. Concordo com a parte sobre Direito UERJ. Então, em relação à minha trajetória, o que eu faço na Escola de Guerra Naval, o que eu sempre gostei de fazer, que é dar aula. Basicamente, sempre fui mais do lado de dar aula, de transmitir o conhecimento, do que de ser um operador do direito. Também é uma falha minha, eu não tenho um raciocínio prático muito bom, então eu sempre fui mais dessa parte mais teórica. Sempre gostei de direito internacional também, né? E quando eu terminei a UERJ, já durante a pós-graduação, comecei a dar aula, fui professor aqui na UERJ como substituto, professor na UFRJ também. Tem muitos pós-graduandos na UERJ que também fazem o concurso para substituto na UFRJ, a gente coloniza um pouco lá o Campo de Santana, e depois trabalhei na Unilassalle, em Niterói, na Universidade Mackenzie, em São Paulo, e fui fazendo concurso, né, como todo mundo que começa a trajetória acadêmica, quer se inserir. Fiz concurso para uma universidade, para outra, e um momento abriu o concurso para professor, né, efetivo, professor do quadro magistério da Escola de Guerra Naval, né, e aí eu fiz em 2017, tive a felicidade de ser aprovado, e então eu sou da Escola de Guerra Naval. Eu gosto de falar que eu sou da Marinha, né, que quem paga o meu contra-cheque é o comando da Marinha, mas eu não sou de Marinha, né, eu não sou oficial, sou um civil, e tenho bastante orgulho de estar lá na Escola de Guerra Naval. Então, sobre a Escola de Guerra, que muita gente não conhece, né, é a instituição que cuida dos altos estudos da Marinha. Então, é onde os oficiais precisam ir para progredir na carreira. Então, são vários cursos que eles vão fazendo. A maioria desses cursos são cursos chamados de Estado Maior, né, e o militar vai fazendo esse tipo de formação, que é o que ele precisa para subir na carreira e galgando os postos de comando, né. Como professor, eu atuo também nesses cursos, né, dando aula especialmente de Direito do Mar, que para o oficial de marinha é bem importante, também Direito dos Conflitos Armados, mas a minha atuação principal lá, embora eu esteja numa instituição militar, a minha atuação principal está voltada ao público civil, porque na Escola de Guerra Naval funciona desde 2014 um programa de pós-graduação, né, com mestrado e doutorado, profissional. O programa tem modalidade profissional, mas ele é um programa como os que tem aqui na UERJ ou em qualquer outra instituição, né? É um programa de pós-graduação em estudos marítimos, né? Com mestrado e doutorado lá, e ele é aberto à sociedade civil. Na verdade, eu tinha quase que preferencialmente ao público civil. A maioria dos alunos ali são civis, né? E alguns são militares. E é bem interessante esse programa, né, fazendo um pouco de propaganda assim, da minha instituição, mas é bem interessante porque é um programa muito interdisciplinar, né? Nós consideramos lá estudos marítimos, todas as ciências humanas e sociais voltadas ao mar. Então eu fico com essa parte de direito, tem outros colegas lá que também são professores e juristas, mas eu tenho colegas economistas, tenho colegas que são internacionalistas ou da ciência política, tem alguns colegas que se formaram mesmo na carreira naval e já estão na reserva e passam a lecionar ali no programa, né? Houve colegas historiadores também. Então o programa é bastante amplo, né? E o que congrega toda essa fauna diversa aí de acadêmicos é o mar, né? Então é uma experiência muito interessante, e com isso eu consegui aliar, né, o que eu sempre gostei, que é dar aula, né, teorizar, discutir, pensar o direito internacional,
com uma pegada também muito prática, né? Porque a Marinha ela tem essa visão prática sobre o direito internacional, sobre o mar, ela tem um papel diplomático muito interessante dentro das Forças Armadas. Então, mais ou menos isso que eu faço lá na Escola de Guerra Naval. Então, justamente, entrando um pouco também no tema de seu doutorado da UERJ, que foi sobre o conceito de ius gentium em Tomás de Aquino e Francisco de Vitória. Como esse trabalho se dialoga, como esse trabalho dos fundamentos do direito internacional dialoga com o direito do mar? Tem um diálogo, né? Mas esse diálogo ele é meio que por acaso. Quando eu fiz o doutorado, eu não estava ainda na Escola de Guerra Naval, né? Eu fiz doutorado aqui na UERJ. Nessa época eu era professor substituto aqui na UERJ, né? Em História do Direito. Então eu tinha esse interesse pela história, especialmente história das ideias, sempre tive. E aí eu decidi unir isso ao meu interesse pelo direito internacional. Né? Na época se falava muito na fragmentação do direito internacional, né? Era a discussão que estava na moda, né? Na época, isso faz uns 10 anos mais ou menos, né? Já tinha essa ideia de que o direito internacional estava em crise, que a gente estava numa ruptura e tal, mais ou menos como hoje, né? Só que eram outros fatores na época. E aí eu queria aproveitar o doutorado para ter uma noção, vamos dizer, ampla do fenômeno do direito internacional, né? Então, o que é direito internacional, para além de saber se vai ter reforma das Nações Unidas, ou se os países estão respeitando as normas sobre o uso da força, ou se os tratados são cumpridos, ou se o mundo é multipolar ou unipolar. Mas, para além disso, o que é o direito internacional? Então, eu resolvi ter essa perspectiva mais histórica. E aí, eu peguei o Francisco de Vitória, né, que é um daqueles que costuma ser denominado o pai do direito internacional, né? Tem uma discussão bem interessante sobre quem seria o pai do direito internacional. Tem uma outra discussão sobre por que o direito internacional precisa de pai, né? No direito civil, no direito penal, a gente não discute quem é o pai do direito penal, né? Será que é o primeiro homem das cavernas que prendeu o outro, né? O que bateu no outro porque tinha cometido um delito? Não tem tanta essa discussão em outros ramos do direito. No direito internacional, porque é um direito um pouco mais inseguro sobre a sua identidade, né? Inseguro sobre se ele é ou não direito, essa discussão sobre o pai fundador é muito marcada, né? E um dos que é apontado como possível pai, né? O possível pai da criança é o Francisco de Vitória, um teólogo, né? Teórico e também teólogo espanhol do século XVI, que escreveu bastante sobre teologia moral, que era a área específica dele, que ele dava aula, mas também sobre o problema do relacionamento entre os espanhóis e os indígenas, né, na época do descobrimento. Ele viveu a época do descobrimento, então ele escreveu bastante sobre isso. E aí ele usou muito a ferramenta que ele chamava então de direito das gentes, que seria como se fosse o antepassado, né, a ideia do direito internacional. Né? Então nós espanhóis e eles, né, os indígenas, são tão diferentes, né, parecem tão ter tão pouco em comum uns com os outros. Será que eu posso ter alguma norma que estruture a convivência entre os espanhóis e os índios? Bom, não pode ser o direito dos indígenas, né? Até porque era um direito que ele via com muita suspeita, né? Via lá os astecas cometerem sacrifícios humanos e tudo mais, não conhecia as tradições indígenas, então via com suspeita. Também não pode ser o nosso direito europeu, porque é um direito cristão e os índios não são, né? Na visão dele, não são ainda cristãos, né? Então, o que seria essa grande interseção, né? Um direito que pode obrigar igualmente espanhóis e indígenas. Então, ele vai trabalhar o direito das gentes, né? E ele não tira o direito das gentes do nada, ele retoma isso da tradição tomista, né? O Francisco de Vitória, ele é um monge dominicano, como São Tomás de Aquino, então ele já estudava isso, já vinha imbuído dos pensamentos de São Tomás. Então ele vai lá em Tomás de Aquino, pega o conceito de direito das gentes e diz, isso aqui é o que eu posso aplicar aqui para a relação entre os espanhóis e os povos indígenas, e na verdade para qualquer relação entre quaisquer povos do mundo. E aí eu, como interessado no Francisco de Vitória, fui lá estudar e ver se o direito das gentes de Tomás de Aquino realmente poderia ser aplicado a essa discussão. Então por isso que na minha tese eu comparo um pouco o trabalho do direito das gentes, desse conceito de direito das gentes, desses dois teóricos. Mas a sua pergunta não era sobre isso, era sobre o mar, né? E o mar entra nisso um pouco como o caminho que os espanhóis tiveram que cruzar para chegar ao Novo Mundo, né? Para nos encontrar, né? Aqui nós que estávamos aqui. E entre os tópicos de direito das gentes que o Francisco de Vitória estuda, um deles é o embrião do direito do mar.
né? Porque ele se interroga sobre se os espanhóis podem navegar livremente pelo mar, então se teriam liberdade de navegação, que seria a expressão que a gente usaria hoje, né? Ou se não, se os indígenas, por exemplo, poderiam proibir os espanhóis de navegar pelos rios das Américas, né? Ou talvez se os índios aqui do Brasil poderiam proibir os portugueses de ingressar na Baía de Guanabara, né? O Vitória não entra nesse ponto do Baía de Guanabara, mas seria um tema, né? E ele chega à conclusão que não, que haveria liberdade de navegação e que isso é exigível, inclusive, aos indígenas. Então seria um direito do mar aí, num protótipo, né, bem vinculado à liberdade de navegação e baseado, segundo Vitória, na natureza humana. Então, como o ser humano é um ser naturalmente curioso, naturalmente sociável, faz parte de ser humano você procurar outros povos, se interessar por eles. E aí, se os indígenas, vamos dizer, resistirem a isso, na verdade, eles estão indo contra a natureza humana, né? Claro que o Vitória é um teólogo, está na Espanha escrevendo, e depois os ensinamentos dele vão ser apropriados por um ou por outro lado, vamos dizer, como convém melhor, né? Mas a ideia básica era essa. Então o mar entrou por acaso, assim, na minha tese, né? E depois, quando eu fui para a Escola de Guerra Naval, foi interessante poder continuar, assim, o estudo sobre direito do mar. Claro que na Escola de Guerra Naval a gente olha mais para o mar no século XXI, né? Não tanto no século XV, século XVI. Mas ainda na história, pegando todo esse arcabouço de história humana, um outro país, que no caso não era a França nem a Espanha, era um dos seus inimigos, tinha dificuldade nesse período de tempo de acessar o mar, né? E, enfim, como é que um sistema internacional, como é que todo um sistema internacional europeu que era baseado em regras de restrição do uso do mar, o Mare Clausum, chega ao Mare Liberum, e como surge, né, esse direito internacional do mar costumeiro, e como é que depois ele se transforma num direito internacional escrito, codificado? Quem é que inaugura o direito do mar? Eu estou um pouco já querendo pensar em outro pai do direito internacional, que é o Grosso. E como é que esse direito internacional surge e como é que ele evolui? Sim, então, o direito do mar acaba sendo uma das grandes correntes que impulsionaram o desenvolvimento do direito internacional como um todo, né? O direito internacional ele vai evoluindo, né, e vai se fortalecendo, se estruturando por necessidade, né? Não são ideias geniais que as pessoas tiram, né, dando aula, escrevendo um livro. Ele vem da necessidade, né? E quais eram as necessidades que os Estados europeus encontravam no começo da Idade Moderna que fizeram com que eles desenvolvessem esse sistema, né, que a gente chamou de direito internacional geral ou universal, né? Uma dessas correntes era o direito da guerra, dos conflitos armados. Então, como moralizar, né, aquilo que parece a princípio uma grande bestialidade, que é a guerra. Como humanizar isso, como moralizar, como impor limites. Essa era uma das correntes, né? A outra talvez fosse a diplomacia, né? Como fazer aqueles reinos de religiões diferentes, de costumes, línguas, né, tradições diferentes, né, ainda que todos dentro da civilização europeia, como fazer que eles pudessem confiar uns nos outros, né? Como fazer que eu, que sou o rei da França, né, em Paris, consiga saber o que meu contraparte da Espanha está pensando, né? Então, a diplomacia pública é outro ramo que vai se desenvolvendo junto com o surgimento do direito internacional. E o terceiro talvez seja o direito do mar, né? Porque, né, na era moderna a gente sabe que o grande marco inicial são as grandes navegações. Então os estados começam a tomar consciência do espaço marítimo, tomar consciência do mar, né? Ainda não é uma consciência como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tende a ver o mar, né, como um bem em si, uma riqueza em si, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, para o mal, eu posso ver o mar como um lugar para ser explorado sem limites, né, sem nenhum tipo de restrição. Eu acho que depois a gente vai talvez entrar nisso, né, aqui na nossa conversa. Mas hoje em dia você vê o mar assim, como uma riqueza em si. Tanto eu posso levar isso para o mal, explorar isso de modo sem nenhuma medida, ou então levar isso para o bem como uma realidade que tem que ser conservada por si, né? Eu preciso conservar aquela espécie que está ameaçada, aquela área marinha que tem que ser protegida, aquele fundo marinho, né? Então hoje tem essa visão. Na Idade Moderna, né, ainda não se tinha essa ideia, a ideia ainda é que os recursos do mar eram infinitos, o próprio mar talvez fosse infinito, né? A circunnavegação só vai mais ou menos encerrar esse debate, né, em algumas décadas, né? E então
mas havia uma ideia de que o mar era um espaço, né, que podia ser, de alguma forma, apropriado e usado pelos estados costeiros, né? Então, os estados que estavam, vamos dizer, usando o mar como um elemento de ligação com o Novo Mundo, né, então Espanha, Portugal, tendiam, né, a uma visão, a princípio, né, mais liberal, da liberdade de navegação, né? Todo mundo podia navegar livremente. Depois que eles conseguiram já as suas possessões, começaram a montar os seus impérios coloniais, muitas vezes essa liberdade do mar era vista de modo mais restritivo. Não, você pode navegar livremente, mas em geral. Agora, nesse oceano aqui, nessa terra, nesse continente aqui, já não, porque eu já cheguei antes, então a rota marinha também é minha. Da mesma forma que a terra, a rota também é minha. E, ao mesmo tempo, outros países, como você mencionou, como a Inglaterra, por exemplo, já tinham uma visão mais própria de um país que é uma ilha, né? Então, o mar não é só um instrumento de passagem, um recurso, uma realidade de passagem. O mar também tem peixes, e eu quero ter um monopólio sobre esses peixes. Então, daí que alguns teóricos ingleses, né, começaram a defender a ideia do mar fechado, né, pensando em monopólio de pesca, né? Então, aqui só os ingleses podem pescar e holandeses ou escandinavos, por exemplo, têm que ficar fora, né? Então, isso é muito interessante, né? Não dá para detalhar muito aqui, mas é um episódio que foi conhecido como a Batalha dos Livros, né? Porque cada chefe, líder político europeu, cada monarca europeu, ao apresentar a sua tese, né, para ser levado a sério no concerto europeu, ele tinha que apresentá-la de modo jurídico e teológico. Então, com argumentos teológicos que não ofendessem a religião, né? Ainda que fossem protestantes brigando com católicos, né? Mas o fundamento era parecido, né? Mas também argumentos jurídicos, mostrando que não estavam querendo recriar alguma coisa que já vinha segundo a ideia dos romanos. Então, os romanos já sabiam que o mar é aberto ou fechado, dependendo de quem está defendendo o quê. Então, aí daí vinham os juristas, muitas vezes contratados ou incentivados para defender a posição de um ou de outro, né? Como se fossem os peritos, né, que os governos atualmente empregam ou contratam, né? Então era muito parecido. Então havia essa polêmica, o mar livre, o mar fechado. Hugo Grossos, né, que você mencionou, era um jurista, né, um advogado holandês que ingressa nessa polêmica a favor da liberdade de navegação, né, que era muito a posição que favorecia a posição da Holanda, dos Países Baixos, na sua época, né? Então, a liberdade de navegação, e por isso os holandeses que começaram um pouco depois na corrida colonial, né, eles poderiam, no mar, exercer completa liberdade, não precisavam respeitar a rota que foi descoberta pela Espanha ou a rota que foi descoberta por Portugal, e se tivessem numa guerra de independência com a Espanha, por exemplo, que foi o caso, né, eles poderiam levar essa guerra, inclusive, ao alto mar e apreender, né, capturar navios de bandeira espanhola, navios de bandeira portuguesa. Então isso seria uma consequência, né, do fato do mar ser aberto, do mar ser livre, né? Então daí vem essas duas posições, né, o mare clauso, o mar fechado, né, tem dois grandes defensores históricos, né, eu vou falar só para quem quiser procurar, se aprofundar, né? Um é o Serafim de Freitas, né, português, e o outro é o John Selden, né, inglês. E o grande apóstolo da liberdade de navegação, né, o Francisco de Vitória tem um pouco dessa defesa, mas quem sistematiza, quem consagra a liberdade de navegação é mais o Grossi. Professor, sim. A invasão holandesa no Brasil, né, do século XVII, Uhum. ela é um desdobramento desse pensamento do Grossi de liberdade marítima? Boa pergunta. Não sei se é um desdobramento, mas é um ótimo exemplo, né, para ver como que o desenvolvimento jurídico das ideias ele está muito próximo da marcha política, né? Sem dúvida que o interesse do Grosso pelo assunto do mar, né, estava acompanhando o projeto colonial holandês. Então, eu não lembro se ele especificamente fala sobre o Brasil, confesso que eu não lembro. Francisco de Vitória fala um momento sobre os portugueses, né? Uma passagem bem curiosa e que hoje em dia até soa mal falar, né? Mas o Francisco de Vitória ele fala que os portugueses eles devem ser imitados porque quando eles compram, enfim, os escravos, né, na África, eles, antes de comprar, eles perguntam se aqueles escravos vieram de uma guerra justa ou não, né? Eu não sei se os portugueses realmente faziam isso, mas era a informação que o Vitória tinha, e é uma tentativa bem interessante, né, de um teólogo que, afinal, ele tinha uma consciência que dizia que a escravidão era errada, né?
Mas era difícil para ele admitir que a pátria dele e o país próximo, que era Portugal, estivesse fazendo uma coisa tão abominável, né? Então o que ele dizia? Bom, a princípio parece que eles são presos de uma guerra justa. Foi uma guerra entre tribos ou entre nações africanas, aí eles foram presos, então é uma guerra justa, então talvez não seja tão errado assim você comprá-los, porque afinal você é cristão, então está melhorando a situação dos escravos. É todo um tema que hoje em dia seria visto de uma forma, felizmente, bem diferente. Mas é o momento que ele fala dos portugueses, né? Agora, aí eu fugi da sua pergunta. O Gross, eu realmente não sei se ele está pensando especificamente no Brasil, mas é uma boa questão para investigar. Mas aí, justamente, pegando esse gancho, né? O senhor falou que, de certa maneira, a posição geográfica dos estados e sua política externa, política econômica, enfim, vai influenciar toda a sua postura no direito internacional, mais especificamente no direito do mar. Eu queria saber, principalmente, que você elaborasse essa relação entre a geopolítica de um país e sua postura perante o direito do mar, e esmiuçar também o conceito, o que é o direito do mar para o Brasil, como é que o Brasil pratica o direito do mar, quais são suas posições históricas. Vou resgatar aqui um artigo que o senhor escreveu na Revista de Direito Público da Universidade do Chile, que o senhor trabalha justamente o conceito de águas jurisdicionais brasileiras. Queria que o senhor explicasse o que esse conceito significa e o que ele revela sobre o jeito brasileiro de pensar o mar. Sim, perfeito. Então, primeiro, a maneira como os países pensam o direito do mar, né, tem muito a ver com a sua geografia, né? Como a gente estava falando antes sobre o desenvolvimento histórico, né? O direito do mar ele surge acompanhando o surgimento dos próprios países. E no século XX ele é sistematizado. Então, no século XX, alguns conceitos que hoje em dia são conceitos centrais do direito do mar, eles são formulados e passam a ser um patrimônio comum. Então, por exemplo, o conceito de mar territorial, né? O conceito de uma zona de pesca, que depois vira a zona econômica exclusiva, e toda a ideia, essa é uma ideia bem do século XX, né? Que o país ele tem direito a tanto espaço marítimo quanto ele tiver de litoral, né? Então, um princípio, uma ideia geral de que o mar segue a terra, né? Por que o mar segue a terra? Porque o homem consegue ficar em terra, e no mar o homem só consegue ficar com a ajuda da tecnologia. Então, a ideia que a comunidade internacional desenvolveu, eu falo que é uma ideia, porque podia ter sido diferente. Eles podiam ter partido do princípio de que o mar é de todos, ou não é de ninguém. Mas desde o século XX, a ideia motriz da evolução do direito do mar o mar segue a terra. Então, o soberano sobre a terra ele vai ter um reflexo dessa soberania no mar, né? É como se a soberania em terra tivesse ecos, ela vai fazendo ecos, né, para dentro das ondas. Só que quando os países chegam a esse mais ou menos consenso, eles já estão formados. E aí cada um vai olhar para si, para o seu litoral, e vai ver que, opa, essa ideia me beneficia ou não me beneficia tanto assim, né? Então, o Brasil é um caso clássico de um país que foi beneficiado por isso, né? E aí não foi mérito nosso, né? Não foi que o Brasil, entre o século XIX e o século XX, tivesse pensando muito nisso, ainda não havia noção das riquezas dos fundos marinhos, nada disso. Mas o Brasil ele acaba sendo beneficiado por dois fatos. Nosso litoral é muito vasto, né? Muito grande, e a nossa costa ela é convexa, né? O Brasil no mapa ele parece uma seta, né? Apontando para a África. Então, quando você vai ver os espaços marítimos do Brasil, eles saem do litoral e vão mar adentro. Se a costa do Brasil fosse côncava, né? Se o Brasil fosse uma grande baía, por exemplo, né? uma enseada, a gente teria menos espaços marítimos. Então, por isso que o Brasil tem vamos dizer, ele se deu bem, favoreceu com o direito do mar. Enquanto outros países já menos, né? Você vê a Alemanha, por exemplo, né? A costa alemã ela é pequena e côncava. E de um lado tem a Holanda, do outro lado tem a Dinamarca. Então, quando a Alemanha vai ver seus espaços marítimos, são pequenos, né? Mas o princípio já tinha sido dado, né? Então, estados insulares também se beneficiaram muito, né? Então, o interessante do direito do mar é que ele é um direito igual para todos. As normas são as mesmas para todos, como em qualquer outro ramo do direito. Ele é um direito que trabalha com o princípio da igualdade, senão você não tem direito. Mas você aplica essa igualdade a países muito diferentes, né? Em termos geográficos. São diferenças que não podem ser superadas, né? Porque são diferenças geográficas. A única maneira de superar seria redistribuir totalmente as fronteiras, né? Fazer uma mistura de fronteiras que não faz sentido, né? Então, daí vem a sua pergunta. Então, como é que os países se relacionam com o direito do mar? Tem a ver com a sua geografia e também com a economia. Então, países que têm litorais maiores, como o Brasil, eles tendem a ter uma posição que enfatiza
a jurisdição do Estado costeiro. Então, países como o Brasil, o que eles querem em relação ao direito do mar, simplificando muito, né, normalmente, é expandir ao máximo possível a sua jurisdição, então expandir os espaços marítimos, e dentro dos espaços marítimos, fortalecer ao máximo o que o Estado costeiro pode fazer. Essa é a posição dos Estados costeiros, do Brasil como Estado costeiro. Outros países vão ter outras visões. Então, por exemplo, países que têm grandes interesses econômicos transoceânicos. Então, países que têm grandes empresas de armadores de navios, países que têm grandes companhias de navegação, né? Ou até países que têm uma tecnologia já tão avançada que eles sabem que eles conseguem, né, investir ou chegar a qualquer canto do oceano, né? Até por questões militares. Inglaterra, Países Baixos, Estados Unidos, né? Eles vão ter uma visão que privilegia a liberdade de navegação, porque já tem uma ideia de que eles conseguem chegar a qualquer canto do oceano por meios militares ou tecnológicos ou ainda comerciais, mas eles conseguem. Então, esses países vão favorecer o contrário da posição que o Brasil e os Estados costeiros favorecem. Eles vão favorecer mais liberdade de navegação, menos poder para os Estados costeiros e que a maior parte do oceano sejam rotas livres para navegar para cima e para baixo. E hoje em dia tem uma terceira posição, né, que vem surgindo, né, a terceira posição principal, né, que é a posição de conservação. Então, alguns países estão tão capturados ou compraram tanto, né, promovem tanto, né, a ideia de conservação dos recursos, isso é tão importante internamente, que eles projetam essa ideia para o mar. Então, a ideia desse terceiro grupo de países seria refrear tanto o que eles veem como a sede de poder dos estados costeiros, como a liberdade, o anarquismo absoluto dos estados de liberdade de navegação, e encontrar uma terceira corrente que priorizasse a conservação. Então, se tem um grupo de espécies ou de recursos ou uma área marinha ameaçada, o Estado costeiro não pode fazer o que ele quiser nessa área, e um navio de bandeira da China ou da Libéria não pode navegar livremente. Então, ele também teria que ter um limite baseado na ideia da conservação. Então, essas são as três grandes correntes, né, que a gente vê no direito do mar, e os estados vão abraçando uma outra corrente por causa da sua geografia, né, da sua economia, dos seus interesses internos, né? Mas é interessante ver que são perspectivas que não são, vamos dizer, certa ou errada. É o que cada estado, quando olha para o direito do mar, vê que é mais interessante, né, para si ou para a sua população. Professor, mas um pouco diferente como você entra agora. Qual é a posição dos países que não têm litoral? Por exemplo, nesse debate sobre essas três correntes da conservação, da verdade absoluta da navegação ou de expansão. Perfeito. Ótimo. Não, é um ótimo complemento, porque além desses países que eu mencionei, essas três correntes, tem, vamos dizer, outras situações de países, né? Então tem, por exemplo, os países insulares, né, que são países que tentam compensar no mar aquilo que a terra não lhes deu. São pequenas ilhas, né? Mas quando eles projetam os espaços marítimos, né, para dentro do mar, essas ilhas viram grandes bolas no mapa mundi, né? Onde você tem uma grande bola de zona econômica exclusiva, plataforma continental e por aí vai. E aí... Não, pensa naquelas ilhas do Caribe ou do Pacífico, né? Países insulares, Kiribati, Nauru. Nauru é um país muito importante para o direito do mar atualmente, né? Antigua e Barbuda, né? Essas pequenas ilhas, são ilhas muito pequenininhas, né? Que em termos de terra sequer comportam muita gente, mas tem espaços marítimos gigantescos, né? Mas aí você me perguntou sobre a situação oposta, que seriam os países que têm terra, mas não chegam no mar, né? São países sem mar, né? Na literatura se chama de países mediterrâneos, né? Mas não necessariamente tem a ver com o mar Mediterrâneo. É mediterrâneo porque eles estão no meio da terra, né? Então, esses países, a princípio, não teriam nada que ver sobre o direito do mar. Mas eles passam a ser importantes porque não são poucos, né? Tem vários, né, desses países sem litoral. E nos anos 70, quando se começa a negociar, né, dentro da ONU um tratado de direito do mar, né, o que vai virar depois a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a ideia é que fosse um tratado universal, que obrigasse a comunidade internacional como um todo, né? E para ter essa tração, para poder obrigar todo mundo tinha que participar, inclusive os países sem litoral. Então, eles participaram, votaram a favor, ratificaram, fizeram um número, por assim dizer, né, para que a Convenção
mostrasse que ela está refletindo o costume internacional, que ela reflete um consenso, mas em troca eles pediram alguma coisa. Né? Nenhum governo vai mandar um diplomata gastar dinheiro, recursos, né? Tempo, sem depois querer nada em troca para sua população. Então, na Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, tem uma grande barganha em relação aos países sem litoral. Né? Eles recebem uma parte dos royalties pela exploração do alto mar. Então, basicamente, quando os países vão explorar, especialmente os fundos marinhos, né? Os fundos marinhos do alto mar, que é uma área chamada de área, né? Depois a gente até pode falar mais disso, mas enfim, se algum estado, né, explorar ou patrocinar a exploração dessa área chamada de área, né, que é o leito e o subsolo do alto mar, isso não é livre. Como está em alto mar, como é área internacional, ele vai precisar pagar alguns royalties, uma taxa. Né? Ele paga essa taxa para uma organização internacional, chamada Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, e a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos repassa um percentual disso aos estados sem litoral. A expressão que eles usam é interessante, é estados geograficamente desfavorecidos ou sem litoral. Né? Porque o sem litoral é aquele que realmente não tem litoral. O geograficamente desfavorecido, ele tem litoral. Mas quando você vai olhar no mapa, você vê que, né, pensa, por exemplo, na República Democrática do Congo, litoral muito pequenininho, ou Bósnia e Herzegovina, um caso famosíssimo, né? E ainda foi a Croácia e fez uma ponte na frente do pequeno litoral da Bósnia e Herzegovina. Então, esses são países geograficamente favorecidos. Né? Então, eles também são aquinhoados. Né? A Convenção de Montego Bay ela prevê que eles possam receber alguma coisa pela exploração do alto mar, afinal é patrimônio comum da humanidade. Então, professor, você mencionou uma convenção que não ficou muito claro para mim o que é. O que é essa Convenção de Montego Bay? Eu sei que Montego Bay fica na Jamaica, o que é isso? Perfeito. Então, a Convenção de Montego Bay ela também é romanticamente conhecida como a Constituição dos Oceanos. Não tem nada de errado chamá-la assim, mas tecnicamente é impreciso porque entre os tratados internacionais não tem propriamente uma hierarquia. Né? Então, quando a gente fala em Constituição, a gente já se remete, né, a norma superior e tudo mais. Ela é superior em termos de, vamos dizer, importância, significado, mas não é que ela esteja acima de outros tratados. Não, um tratado que basicamente disciplina o direito do mar. Né? Então, a Convenção de Montego Bay foi resultado de um esforço que vem desde o fim da Segunda Guerra, se a gente pode simplificar um pouco, né? Que é o esforço de codificar o direito do mar. Então, e basicamente aí, os interesses iniciais sempre são geopolíticos e econômicos. Então, o interesse, depois da Segunda Guerra, sempre era saber o que cada país podia pegar do mar, né? Até onde iria a faixa de influência, ou de soberania, ou de jurisdição, ou como é que a gente vai chamar, né? Do domínio de cada país sobre o mar. Então, houve duas tentativas anteriores, né? Então, na década de 50, houve a primeira Conferência da ONU sobre o Direito do Mar, que gerou 4 tratados internacionais que tiveram uma adesão relativamente baixa, então se viu que não foi suficiente. Depois houve a segunda Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, que não gerou nenhum tratado. Então aí você começou a ver que realmente parece que os interesses dos países não são tão convergentes como parece. Então vamos parar, vamos pensar uma nova conferência da ONU e vamos estudar esse assunto, vamos dizer, com mais calma, né, de um modo mais universal, convidando todos os países, fazendo comitês de trabalho diferenciados, sem muita pressa para terminar, vamos dizer assim. As negociações da terceira conferência duraram mais de 10 anos, né? E no final, em 1982, saiu o resultado final, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, né? Foi assinada, como você disse, em Montego Bay, na Jamaica, então esse é outro nome, vamos dizer, o apelido da convenção, né? A Convenção de Montego Bay, né? Que foi então assinada. Ela entrou em vigor em 94, ela levou 12 anos para entrar em vigor, porque houve outras controvérsias aí, né? E a partir de 94, ela é que rege as principais relações dos países que envolvem aí o direito do mar. Então essa é a Convenção de Montego Bay. E uma coisa que sempre me intrigou bastante é que essa Convenção de Montego Bay, um dos seus desdobramentos foi a criação da Corte Internacional do Direito do Mar, a ITLUS, né, da sigla em inglês. Mas, vendo os casos que a ITLUS já apreciou, me aparenta que os estados têm um certo receio de utilizar a ITLUS. Né? Às vezes eles recorrem à própria Corte Internacional de Justiça para resolver suas demandas de direito do mar. Por que você acha que isso ocorre? É uma boa pergunta e talvez isso esteja para mudar. Né? Então, primeiro, o Tribunal Internacional de Direito do Mar foi uma das criações da Convenção de Montego Bay.
né? Então ela criou alguns conceitos novos, né? Talvez depois a gente possa falar especificamente dos conceitos, e ela criou algumas instituições, né? Uma das instituições que foi criada foi a que eu já falei, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, foi criada pela Convenção de Montego Bay, né? Uma outra foi uma instituição para cuidar das controvérsias que pudessem surgir. Então, se os estados tivessem alguma disputa envolvendo o mar, né? Então, quem que ia resolver isso? Então, se criou o Tribunal Internacional para o Direito do Mar, com sede em Hamburgo, na Alemanha, né? Formado por 21 juízes de várias nacionalidades, né? Só que esse tribunal começou a funcionar em 94, quando a convenção entrou em vigor. E já existia, então, um outro tribunal da ONU, né, que já tinha competência sobre todas as questões do direito internacional, incluindo o direito do mar, que é a Corte Internacional de Justiça que você mencionou. Então, a Corte Internacional de Justiça ela surgiu em 46, então, de 46 até 94, são quase 50 anos de história. Então, nesses 50 anos, ela tratou de muitos casos, né? Desde casos envolvendo ocupação colonial, né? Envolvendo interpretação de tratados, até muitos casos envolvendo direito do mar. Muitos países resolveram suas fronteiras marítimas pela Corte Internacional de Justiça. Então, quando o tribunal foi criado, havia uma grande expectativa para saber se ele ia pegar ou não, né? Se os estados, afinal de contas, iam recorrer ao tribunal ou iam ficar na corte. E até hoje a resposta a gente pode dizer que é mista, né? O tribunal ele não é um tribunal ocioso, ele recebeu uma boa quantidade de casos, se não me engano está chegando no caso 30 dentre os decididos, né? E tem mais para serem decididos, né? Ele deu opiniões consultivas muito interessantes também, depois se quiserem a gente pode falar sobre, né? Agora, ele ainda divide um pouco as tarefas com a Corte Internacional de Justiça, porque a Corte ela já tinha essa experiência em julgar o direito do mar, e ela também tinha um status que o tribunal só vem alcançando agora. É uma questão de, vamos dizer, quem veio antes e quem, né, já tinha solidificado a sua presença. Então, muitos países, como por exemplo, nossos vizinhos aqui de América do Sul, de América Latina, Colômbia, Nicarágua, costumam litigar na Corte Internacional de Justiça. Né? No caso da Nicarágua, ela sempre fez isso, desde que ela ganhou o famoso caso Nicarágua, com um caso envolvendo uso da força contra os Estados Unidos. Então ela já ficou muito próxima, vamos dizer, da Corte Internacional de Justiça. E aí todos os problemas que a Nicarágua tem, ela leva para a corte. Então ela já processou a Costa Rica, já processou Honduras, processou a Colômbia. Qualquer problema de fronteira marítima, né? Nicarágua é um país pequeno, mas é um país bioceânico, né? Tem expansão para o mar para os dois lados. Ela leva para a Corte Internacional de Justiça. Porque é como o país está, vamos dizer, acostumado, né? Por outro lado, o Tribunal do Direito do Mar ele tem uma jurisdição que na Corte Internacional de Justiça não está tão clara assim, né? No Tribunal do Direito do Mar, ele é um pouco especializado em tratar de casos envolvendo detenção de navios, né? Pelos estados de bandeira. Né? Então, os estados de bandeira eles podem proteger os navios, né, que têm a sua bandeira, que tenham sido apresados ou arrestados por algum outro estado. Né? Então, só para dar um exemplo, não ficar muito teórico, né? Se tiver um navio de bandeira estrangeira, né, fazendo alguma ilicitude aqui nas águas do Brasil, né, fazendo pesca não autorizada, por exemplo, né, o Brasil pode, segundo a Convenção de Montego Bay, exercer jurisdição sobre esse navio. Ele pode mandar um navio da Marinha, né, que dependendo do tamanho do estrago, do tamanho do ilícito, vai poder pegar esse navio e trazer a força aqui para um porto aqui do Brasil. Esse navio vai ser posto à disposição da Justiça e vão ser impostas as penas que estão na lei de crimes ambientais. Inclusive, né, a perda do objeto que foi meio para o crime, ou seja, o navio pode ser perdido em favor da Justiça brasileira. Só que, né, se o estado de bandeira, vamos supor que esse navio seja de bandeira de algum outro país membro da Convenção de Montego Bay, vamos supor Portugal. Então, se Portugal, né, quiser exercer a proteção diplomática sobre esse navio, né, Portugal pode exigir, pela Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, exigir que o Brasil estabeleça uma caução, né, e se essa caução for paga, o Brasil tem que deixar o navio sair. Mesmo que o navio tenha feito besteira, tenha cometido um ilícito, tenha pescado sem direito, né? A Convenção diz que, olha, nesse ponto a gente privilegia liberdade de navegação. Então, o Brasil está obrigado a estabelecer uma caução, ela tem que ser paga. Uma vez paga, o processo pode continuar, essa caução pode ao final ser perdida, né? Mas o navio ele fica livre. Tá? E muitas vezes esses casos são levados para o Tribunal do Direito do Mar. Né? O estado de bandeira
faz o pedido, mas o Estado costeiro não aceita, ou bota uma caução que é totalmente irrazoável, né? Então, esses casos vão para o Tribunal de Direito do Mar, são chamados de caso de pronta libertação, né? E é uma jurisdição muito específica que o tribunal tem, ele tem uma jurisprudência muito consolidada sobre isso. Então, o que seriam valores razoáveis para pedir caução, né? Quais são os limites do que o Estado costeiro pode fazer com um navio estrangeiro que esteja nas suas águas. Esse é um ponto que o tribunal ele ganhou uma expertise que a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, não tem, né? E só para terminar essa resposta, é por isso que quando você vai ver a lista dos casos do Tribunal de Direito do Mar, os nomes dos casos são nomes de navios, né? Então tem uma coisa romântica aí, né? Os casos todos têm nome de navios. Tem o caso Luísa, por exemplo, que é o nome de um navio. Tem o caso Juno, que era um navio, né? O caso Virgínia, né? Virgínia G, no caso, é o nome de navio, né? São todos nomes de navios. Então é um tribunal que tem essa reminiscência romântica, assim, né? Mas atualmente ele está se especializando e funcionando ao lado da Corte Internacional de Justiça. Professor, agora então, partindo um pouco mais para termos específicos desse Tratado de Montego Bay. O senhor poderia explicar de uma forma genérica, simples, para o público geral, alguns conceitos, por favor? Conceitos de mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva e plataforma continental. E também um pouco de águas jurisdicionais brasileiras, de um termo que tem seu berço, né, lá na EGN, lá na Marinha do Brasil, que é a Amazônia Azul. Perfeito. Fiquei devendo a águas jurisdicionais brasileiras da pergunta anterior. Então, sobre esses termos. Bom, a primeira dica para quem está assistindo, se for aluno da UERJ aqui, os professores de Direito Internacional da UERJ, eu conheço, que são todos muito bons, com certeza vão explicar isso nas aulas. O professor Paulo Emílio, que foi meu orientador, a professora Ana Cristina, a professora Ana Paula, o professor Rafael Vasconcelos, com certeza vão tratar desses temas. E muito bem, eu aprendi o Direito do Mar aqui na UERJ, e aquilo que eu aprendi na UERJ, pouca coisa eu precisei, vamos dizer, complementar. Então, primeiro a nota aí de reconhecimento ao pessoal de casa aqui. Mas esses espaços, basicamente, são as fatias do mar que cabem a cada país, né? Então, a ideia da Convenção do Direito do Mar era, como eu falei, dizer até onde se estendia a jurisdição do Estado costeiro, também para que os estados que queriam liberdade de navegação soubessem até onde eles poderiam ter liberdade, né? E a grande diferença entre o mar e a terra é que na terra as fronteiras todas acabam, vamos dizer, a modo 100%. Né? Quando você atravessa a Ponte da Amizade, por exemplo, entre Brasil e Paraguai, você sai do Brasil e entra no Paraguai. Né? Tem até aquelas questões bem interessantes de direito penal, que todo mundo já ouviu nos professores de direito penal. Se um tiro é disparado do lado brasileiro, acerta o cara do lado do Paraguai, o que acontece? É isso, ou a bala está de um lado ou a bala está do outro. A vítima, coitada, também, ou está de um lado ou está do outro. No direito do mar já não. Quando você sai, né, da praia do Brasil e vai mar adentro, você não encontra ninguém. Não tem outro país. Né? Por isso que na Convenção de Montego Bay, os estados eles se deram ao luxo de, na hora que eles forem ver onde que termina a minha soberania, eles disseram, não, calma aí, ela não vai terminar de modo tudo ou nada. Eu vou prolongar um pouquinho essa brincadeira de soberania. Afinal, não tem ninguém na frente. Né? Então, os espaços que você mencionou, Bruno, eles são, vamos dizer, extensões da jurisdição estatal mar adentro. Então, primeiro a gente tem o mar territorial. Mar territorial, ele tem 12 milhas náuticas de comprimento. A milha náutica são mais ou menos 1,8 quilômetros, tá? Que é a medida que se usa normalmente aí no direito do mar. Né? Então, mar territorial são 12 milhas contados do litoral, mar adentro. Né? E no mar territorial são águas soberanas do Estado. Diz que o Estado tem soberania ali, né? E mesmo assim tem uma grande exceção, que é a chamada passagem inocente. Então, navios de qualquer país podem passar pelo mar territorial, desde que seja só passagem, desde que eles não façam mais nada, só passem. Né? Então, esse mar territorial seria águas soberanas do Estado. Né? Depois tem a zona contígua. Né? O que é a zona contígua? O nome não é muito inteligente, né? No direito do mar a gente não é muito criativo com os nomes. Então, zona contígua é uma zona que está contígua, né? Coladinha no mar territorial. São mais 12 milhas, se você contar do fim do mar territorial, continuar indo mar adentro, mais 12 milhas, aí você tem a zona contígua. Já é uma área que não é soberana do Estado, então são águas internacionais, né? O Estado não tem soberania, mas ele tem alguns direitos, né? São direitos de fiscalização. Então, basicamente, se ele está vendo um navio chegar, e esse navio tem toda a pinta, tem todo o jeitão de que ele vai fazer contrabando, por exemplo,
de que ele vai largar pequenos navios filhos, né, para chegarem lá num território cheio de mercadoria contrabandeada, ele já pode parar esse navio mãe na zona contígua. Né? Antigamente era muito importante para a doença também. Então, se o navio está vindo com vítimas de gripe espanhola, por exemplo, o Estado poderia já parar, né, na zona contígua. Tá? Agora tem o rotavírus também, né? Tem o rotavírus. No coronavírus, quando surgiu a epidemia do Covid, algumas pessoas discutiam, pensaram, será que agora essa dimensão, vamos dizer, sanitária da zona contígua vai voltar a importar? E acabou que não importou muito, né? Porque mesmo os navios que estavam navegando e quando surgiu a pandemia, se permitiu que eles chegassem ao porto, ou pelo menos ancorassem no mar territorial, né? Porque hoje em dia os estados conseguem manter o isolamento sem precisar de estar a 12 milhas da costa, né? Mas antigamente já era diferente, né? Então, quando você tinha um navio com gripe espanhola, que inclusive gerou um pânico imenso, não sabia como controlar isso, você não queria que ele nem ficasse à vista na sua costa. Então, já podia fiscalizá-lo ali, né? Ver o que estava acontecendo e já, se for o caso, redirecionar, né? Mas então essa zona contígua, uma zona de fiscalização, né? Depois tem a zona econômica exclusiva, que você mencionou. Essa é maiorzinha. Essa vai do litoral até 200 milhas mar adentro, né? Então pensa aí, são quase 400 quilômetros, 480 quilômetros, né? Mar adentro, né? 200 milhas náuticas, né? O que é a zona econômica exclusiva? De novo, o nome é bem claro, né? É uma zona em que só o estado costeiro, só o estado do litoral, pode fazer aproveitamento econômico daquilo, né? Então ele tem um monopólio daquela zona econômica exclusiva. Sobre a ZE tem uma questão interessante, né? Que o Brasil e os nossos vizinhos da América do Sul têm um papel muito interessante no desenvolvimento desse conceito, né? O Brasil, na época, nos anos 70, ele tinha o famoso mar territorial de 200 milhas. Então, ele tinha a ideia de que o nosso mar territorial ele era 200 milhas. Né? Isso não estava errado porque, na época, não tinha um tratado que dizia qual o tamanho do mar territorial. Então, o Brasil jogou alto, né, e botou 200 milhas. Tá? Muitos vizinhos nossos da América do Sul, como Chile, Peru, Equador, diziam a mesma coisa. Né? Alguns países europeus, como Islândia e Noruega, não falavam de mar territorial, mas falavam que o estado costeiro tem que ter um espaço exclusivo onde só ele pode pescar. Então, na Convenção de Montego Bay, as duas coisas se uniram. Os países sul-americanos não ganharam o mar territorial, né, mas ganharam a ideia de 200 milhas. E os países, como Islândia e Noruega, ganharam uma área em que só eles podiam pescar. Né? Então, daí se criou a Zona Econômica Exclusiva. Né? Então a passagem é livre, os navios de outros países podem fazer o que quiserem na zona econômica exclusiva, mas o estado costeiro ele tem monopólio sobre a exploração dos recursos econômicos e também, uma coisa que muitas vezes o pessoal esquece, mas está na convenção, e também sobre a conservação e a gestão de recursos vivos. Então, se é uma medida de conservação e gestão, o estado costeiro pode impor na zona econômica exclusiva. Né? Você falou da plataforma continental também. Né? Então, embaixo, né, da zona econômica exclusiva, a gente tem a plataforma continental. Então, a plataforma continental é o único desses espaços marinhos que eu falei até agora que não é água, vamos dizer assim. Né? A plataforma continental é terra, né? Ou seja, é a parte da massa terrestre, da crosta terrestre, que está por baixo do oceano. Né? É o leito subsolo marinho. Isso é a plataforma continental. Por que a plataforma continental tem uma regulação diferente da ZE, né? Da zona econômica exclusiva? Porque a zona econômica exclusiva é só água. Né? Então, a água é igual em toda parte. Então, para você delimitar a zona econômica exclusiva, você basta pegar uma régua, né, ou algum instrumento tecnologicamente um pouco mais avançado, né, medir do seu litoral até 200 milhas adentro, e aí você tem a ZE, porque é tudo água. Em relação à plataforma continental, você tem um relevo oceânico que muda bastante. Então, alguns estados, especialmente Estados Unidos, logo depois da Segunda Guerra, começaram a perceber, né, que o leito e o subsolo, né, oceânicos, perto dos seus litorais, tinham muitas riquezas, né, que podiam ser exploradas. O petróleo, né, começou a ser explorado no Mar do Norte. Né, havia a ideia de que talvez houvessem minerais, hoje em dia isso está confirmado, né, que pudessem ser capturados, né, pegos no leito marinho. Então começaram a reivindicar essa área de plataforma continental como se fosse uma extensão do seu território. Tá? Então, por isso que na Convenção de Montego Bay, agora eu vou simplificar bastante, por isso que na Convenção de Montego Bay, né, para simplificar bastante, a plataforma continental de cada estado ela varia um pouco de acordo com as condições geológicas, né, oceanológicas, né, do leito
do subsolo marinho de cada país. Tá? Então, se o leito oceânico, né, do estado for uma descida suave por baixo da água, né, imagina que o oceano vai descendo, a profundidade vai diminuindo aos poucos, né, como se fosse uma planície inclinada, né, aí você tem uma margem continental que geograficamente é daquele país. Né. Agora, tem casos de países, como por exemplo Chile, na costa chilena, em que você praticamente entra no mar e você já cai a 100, 200, 300, 500 metros de profundidade. E praticamente não tem uma margem continental natural. Então, a Convenção de Montego Bay, ela trata esses dois casos de maneira diferente. Então, só para dar a regra básica, para quem não quiser estudar direito do mar, só para ficar sabendo dos conceitos, a regra básica seria que todos os países têm direito a, no mínimo, 200 milhas de plataforma continental. Então, da mesma forma que você tem 200 milhas de zona econômica exclusiva, você tem direito a 200 milhas de plataforma continental. Não importa como seja a configuração, né, da sua geográfica, né, geológica do leito submarino. Agora, se você for um país especialmente afortunado, como é o caso da Rússia, como é o caso do Brasil, como é o caso da França, em várias ilhas do Pacífico, né, se você for um país especialmente afortunado, o que você pode fazer? Você pode pedir a extensão da sua plataforma continental. Você pode mostrar que, olha, a descida continua. Né? Eu não cheguei naquilo que a gente chama de declive, pé do talude, né? na fossa, eu não cheguei ainda nessa parte que é o fim da margem continental. A minha margem continental natural, ela continua. Então você pode documentar essa questão geográfica e pedir, mas você tem que pedir, não é automático, você pede, né, a extensão da sua plataforma continental a um órgão chamado Comissão de Limites da Plataforma Continental, que é mais um órgão criado pela Convenção do Direito do Mar. Tá? Então, é um processo que os estados fazem, se quiserem, né? E para que mais ou menos o direito corresponda ao que tem no fundo do mar. Né? E a plataforma continental é interessante por quê? Porque aí quem estuda geografia ou oceanografia, né, talvez fique horrorizado, porque eu estou simplificando muito, eu não sou dessa área. Mas, basicamente, né, tudo aquilo que os rios, né, e o próprio processo de erosão trazem da terra, né, para o mar, aquilo lá ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, vai descendo e vai acumulando no fundo do mar. Né? Enquanto você está na margem continental, né, que é uma área que desce gentilmente, aquilo lá vai se acumulando. Então, dali surgem depois as riquezas, o petróleo, os minerais, eles ficam ali. Né? Quando você chega nas grandes profundidades abissais, aí você já tem correntes marinhas muito mais fortes, você tem condições de profundidade, pressão muito mais extremas, e é difícil que alguma coisa que tenha vindo da terra ainda continue por ali. Então é uma área de muito mais difícil exploração. Por isso que os países costeiros fazem questão de ter, como a sua plataforma continental, né, até o limite da sua margem continental natural. E aí a Convenção de Montego Bay ela falou, tudo bem, você pode ter esse limite até 350 milhas. Você não pode passar de 350 milhas, em geral. Tá? Então aí ela botou esse limite. Então entre 200 e 350, o Estado tem que demonstrar naquela comissão de limites que ele realmente faz jus a esse tipo de acréscimo. Professor, só para deixar bem claro, então, a zona econômica exclusiva, ela contém a zona contígua e o mar territorial, certo? Não, ela contém a zona contígua. O mar territorial é a meia parte, porque o mar territorial é o único desses espaços que são águas soberanas do Estado. O Estado tem soberania sobre o mar territorial. Depois do mar territorial, o Estado tem poderes jurisdicionais, ou seja, ele tem alguns poderes de controle, de fiscalização, de impor as suas leis, mas só em algumas coisas. A zona econômica exclusiva, ela sobrepõe a zona contígua. Aí sim, as duas ficam juntas. Então, a zona econômica exclusiva começa a partir de onde termina o mar territorial. Isso, exatamente. Ela começa a partir de onde termina o mar territorial, exatamente. Mas eu falei que ela é medida a partir do litoral, então isso pode dar confusão. Ela é medida a partir do litoral, mas ela começa a partir do final do mar territorial. É isso mesmo. E o Brasil tem uma reivindicação perante essa comissão de limite da plataforma continental. Da plataforma continental, exatamente. Que é a elevação do Rio Grande, certo? Como é que isso está se dando? Em que se baseia o pleito brasileiro? Perfeito. Então, como eu disse, né, a Convenção de Montego Bay ela encoraja os estados a irem atrás do que eles acham que são os seus direitos na plataforma continental. Né? E a Rússia foi o primeiro país que fez um pleito lá na Comissão de Limites da plataforma continental, né, mostrando que, especialmente no Oceano Ártico, né, é um oceano muito raso. Né? Então, se você conseguir,
né, olhar por baixo daquele gelo todo, você vai ver que é um oceano que é pouco profundo e que tem uma margem continental muito, muito longa, né? E a Rússia fez lá o levantamento de dados e levou isso para a comissão de limites. O Brasil foi o segundo. Então a gente fez um levantamento de toda a nossa plataforma continental, né, e levou isso à comissão e teve todo um processo de negociação, né, nos anos 90 até os anos 2000 e que está continuando, né, por agora, né, mas basicamente se decidiu dividir o pleito brasileiro em alguns setores, né, então o setor sul, o setor leste e o setor da chamada margem equatorial, né, e a comissão de limites, ela de início concordou com mais ou menos 80% do pleito brasileiro. Aquilo que ela não concordou, o Brasil usou um mecanismo que tem no regulamento da comissão, que é o de levantar novos dados e retornar à comissão, né? Isso é interessante para os processualistas que estiverem nos assistindo, que são muito versados nos recursos, né? Na comissão de limites da plataforma continental tem recursos, não tem muitos tipos de recursos, mas tem uma coisa que deve ser o sonho de todo advogado, que não tem limite para as vezes que você pode recorrer, desde que você esteja trazendo alguma coisa nova. Então, teoricamente, o país pode, né, ficar trazendo coisas novas, desde que tenha capacidade para isso, né, que o Brasil tem, e ele pode acabar ganhando pelo cansaço, o que talvez aconteça com alguns dos pleitos brasileiros, né? E, mais recentemente, o Brasil aumentou o seu pleito. Ele, fazendo os seus estudos, né, no levantamento da plataforma continental, o Brasil descobriu, vamos dizer assim, né, essa área que o Gabriel mencionou, que é a elevação do Rio Grande, né, que é um grande platô submarino, né, ele fica totalmente submerso, né, não é, quando a gente fala elevação, não é acima da água, né, é uma elevação considerando o leito do oceano, né, ela sobe dentro do mar e chega a profundidades que são já bem menores, né, então é um platô bem destacado. Deve ser uma parte do continente, que na época os continentes se configuraram, acabou ficando abaixo do nível do mar, né? Mas o Brasil localizou a elevação do Rio Grande e a gente entendeu que seria uma boa ideia usar a elevação do Rio Grande, né, para testar a exceção da exceção da exceção, né, da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Eu falei que na Convenção da ONU a plataforma continental vai até 350 milhas. Né? Eu não vou cansar vocês com os detalhes todos que tem lá, mas basicamente é até 350 milhas, a não ser casos muito específicos em que você tem uma profundidade muito reduzida. Nesses casos muito específicos, você pode continuar a plataforma continental e aí a convenção não diz qual é o limite. O limite, claro, é você encontrar outro país na sua frente. Então o limite seria chegar na África, chegar em alguma daquelas ilhas do Atlântico, né? Então o Brasil é um dos pioneiros, né, no teste dessa disposição da convenção. Vamos ver até onde pode ir o poder do Estado costeiro, porque a elevação do Rio Grande ela ultrapassa em muito 350 milhas do litoral. Em alguns pontos ela chega quase a 600 ou mais, né, de milhas do litoral. Então a gente está quase dobrando aquilo que a ONU diz que é o limite normal, né? Isso está sob análise da comissão de limites ainda, né? Precisa ver se ela vai concordar com o Brasil ou não, né? E precisa ver como que os peritos que estão lá vão negociar. Uma coisa interessante é que na comissão de limites não são necessariamente juristas que estão lá. Normalmente são peritos em hidrografia, em oceanografia, né? Aqui na UERJ, né, seria mais o pessoal do quarto andar, né, do nosso famoso quarto andar, nosso curso de oceanografia, né, e não o pessoal aqui do sétimo. Esses que estão lá na comissão, tem atualmente um brasileiro lá, mas obviamente ele não pode julgar, né, se manifestar sobre o pleito do Brasil. Ele fica fora da discussão do Brasil. Mas é uma discussão que tende a ser, vamos dizer, objetiva, né, ver se os dados que o Brasil está trazendo correspondem aos dados que estão lá na Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. E é bem interessante acompanhar isso e ver o que vai dar, sempre lembrando que o Brasil pode sempre recorrer, né? Enquanto você não consegue, não fica satisfeito, ou enquanto você acha que tem alguma coisa nova para mostrar, você pode recorrer. Enquanto o processo está em curso, aquela área ela fica reservada para o Estado. Então nenhum outro Estado pode explorar hoje a elevação do Rio Grande, senão o Brasil, porque está reservado enquanto está lá sendo discutida pela Comissão de Limites da Plataforma Continental. Em 17 de janeiro desse ano, entrou em vigor uma das reduções mais importantes do direito do mar das últimas décadas. O
Tratado do Alto Mar, também conhecido como Acordo BBNJ, ou BBNJ, que é sobre biodiversidade além das jurisdições nacionais, né? Biodiversity Beyond National Jurisdiction. O Brasil ratificou o acordo em dezembro de 2025, né, naquela esteira da COP30 em Belém. Pessoalmente pelo presidente da República e pelo secretário-geral da ONU, né, ele estava presente. Eu queria te perguntar 3 coisas sobre o acordo. Que mudanças concretas o acordo do IBNJ traz para o ordenamento jurídico internacional? Quais oportunidades, quais ameaças ele traz para o Brasil? E, no momento que o mundo inteiro está na corrida pelo que é chamado de minerais críticos, né, das terras raras, como é que o senhor avalia o cumprimento dessas normas, né, especialmente depois da última sessão do Conselho da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, de março, que não conseguiu aprovar o Mining Code? Uhum. Então, esse acordo do BNJ, né, um grande tratado que foi aprovado há pouco tempo, que o Brasil entrou, em que ele inova, né? Primeiro que ele trata só sobre alto mar, né? Então ele não está pisando no pé da Convenção de Montego Bay, ele não está redistribuindo os espaços ficam iguais aos que estavam na Convenção, mas ele trata sobre alto mar, que é a área que é menos regulada pela Convenção de Montego Bay, né? Em relação ao alto mar, o que ele traz, né? Primeiro, claro, tem que falar que é um tratado muito ligado à ideia de conservação, tá? Então, a ideia desse tratado não é tanto uma ideia de distribuir poderes ou jurisdições no alto mar, né? Mas como conservar, tanto que o nome é a proteção da biodiversidade, né, além de jurisdições nacionais. Então, a primeira grande inovação é a possibilidade de criação de áreas marinhas protegidas no alto mar pela comunidade internacional. Tem um processo, né, previsto lá no tratado, pelo qual, né, a Conferência das Partes, ou seja, todos os países que aceitaram o tratado, né, que estão fazendo parte desse tratado, eles podem deliberar, né, preferencialmente por consenso, e declarar que uma certa área no alto mar é uma área marinha protegida, né, e aí podem restringir, por exemplo, a pesca, né, negociar com outras entidades que protejam a pesca no alto mar, né, para que a pesca seja restringida, colocar normas especiais para a pesquisa científica ali, né, exigir que qualquer iniciativa de exploração seja feita com alguns cuidados especiais. Então essa é a primeira coisa, né, a possibilidade de criação de áreas marinhas protegidas em alto mar pela comunidade internacional, né. A segunda coisa seria a universalização da ideia de que para você fazer qualquer tipo de exploração no alto mar ou no leito, no subsolo, né, você precisaria obrigatoriamente de um relatório de impacto ambiental, um estudo de impacto ambiental, né? Que é uma coisa que o direito ambiental interno dos países já consagra há muito tempo, né? Mas que no direito internacional ainda era uma boa prática, um princípio, né? Isso está codificado agora. Então, para os países que aceitaram o Tratado do BNJ, qualquer intervenção um pouco mais, né, que gera qualquer tipo de efeito no alto mar tem que ser precedida por um estudo de impacto ambiental, um relatório que está previsto como deve ser feito isso lá no tratado, né? Não é um relatório que você vai fazer da sua cabeça ou o país só para se beneficiar. Tem que fazer de acordo com o que está lá no tratado, né? Uma terceira inovação, né, é a ideia dos royalties, né? Então, explorações no alto mar, especialmente em temas inovadores, né, como a questão do patrimônio genético de micro-organismos, né? As riquezas que vêm daí, né, da exploração do patrimônio genético de micro-organismos, vão passar por um processo que é um pouco parecido, que lembra um pouco o processo que a Convenção de Montego Bay estabeleceu para exploração no leito e no fundo do oceano, né? Ou seja, os países precisam pagar por isso, pelas informações economicamente relevantes que eles extraírem de micro-organismos, né, recursos genéticos, né? E esses pagamentos vão ser redistribuídos para toda a comunidade internacional. Então tem essa ideia da redistribuição também que é muito forte, né? Acho que isso seria o principal. Aí depois, procedimentalmente, claro, se cria uma conferência das partes, que vai funcionar mais ou menos como se fosse uma organização internacional, né? Também tem um processo de solução de controvérsias bem interessante, né? Não se chega a criar um tribunal novo, né? Porque já tem o Tribunal do Direito no Mar, mas tem um procedimento de solução de controvérsia detalhado, então tem esses pontos que o acordo inova. Aí a sua segunda pergunta eu já esqueci. Era justamente quais
digamos assim, quais oportunidades, se existentes, de ameaças isso cria para o Brasil? Qual é o impacto direto na política brasileira em relação ao mar? Uhum. Sim. Bom, em relação ao Brasil, o Brasil atualmente está se colocando, se situando como um dos líderes, né? Sempre do lado mais pró-conservação de recursos vivos, né? Então, a política do Brasil nas negociações do acordo BNJ está sendo de maximizar as possibilidades de conservação, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil é muito interessado em todas as oportunidades de transferência de tecnologia, né, que estão previstas no acordo do BNJ. Então, o acordo do BNJ ele fala bastante sobre transferência de tecnologia, está dentro dessa lógica de redistribuição, né, de ser muito equitativo, e nesse ponto o Brasil tem muito interesse, porque o Brasil se enxerga como um país que tem grandes interesses marítimos, mas são interesses marítimos, vamos dizer, localizados, não são interesses marítimos universais, né? O Brasil não tem interesse na exploração do Pacífico, tem interesse na exploração do Atlântico Sudoeste, da área que está próxima a nós, né? E, ao mesmo tempo, nós ainda não somos, nós não estamos no primeiro patamar, né, dos países que têm tecnologia para extrair todas as riquezas dos patrimônios genéticos, né, da biodiversidade que tem no alto mar. Então, para o Brasil é muito interessante a transferência de tecnologia, porque o Brasil possivelmente será um país receptor de tecnologia avançada, e o Brasil tem os meios para, uma vez recebida essa tecnologia, poder desenvolvê-la e poder, né, ele mesmo começar a usufruir, a explorar, né, e a conservar as riquezas do alto mar. Perfeito. E voltando àquela minha pergunta lá atrás, queria que o senhor explicasse também o conceito, né, ainda mais no papel do Brasil, e especialmente da Marinha do Brasil. O que são as águas jurisdicionais brasileiras na compreensão do Estado brasileiro e o que é a Amazônia Azul, que é um termo que a gente vê aí, né? Mal se pode pisar em algum estabelecimento da Marinha, que já se ouve Amazônia Azul aqui, Amazônia Azul acolá. O que é a Amazônia Azul? Perfeito. Então, primeiro sobre águas jurisdicionais brasileiras. Foi bom, acabei esquecendo da pergunta outras vezes, mas foi bom responder agora, depois que a gente já falou sobre os espaços marinhos, né? Então, águas jurisdicionais brasileiras é um termo que o Estado brasileiro usa para designar todas as águas sobre as quais o Brasil tem alguma espécie de jurisdição. Desde as águas interiores, passando por mar territorial, até a plataforma continental. Né? Essa expressão vocês encontram em algumas leis, alguns decretos, né? Só que ela não estava definida, nem no nível de lei, nem no nível de decreto. A definição de águas jurisdicionais brasileiras ela está numa instrução normativa do comandante da Marinha. Então, é uma norma bastante inferior a uma lei ou a um decreto. Né? E para a Marinha é interessante definir isso, porque a Marinha do Brasil ela tem uma função dupla, vamos dizer assim. Né? Enquanto que outros países têm uma Marinha de Guerra e uma Guarda Costeira, aqui no Brasil, uma só instituição, a Marinha do Brasil, ela exerce os dois papéis, tanto a Defesa Nacional quanto a que a gente chama de Autoridade Marítima. A Marinha é responsável por regular o bom tráfego, né, o bom trânsito nas águas brasileiras. Né? Aí que entra as capitanias dos portos, por exemplo. As capitanias dos portos têm esse papel. Né? E é importante juridicamente que a Marinha tenha bem claro, né, para os seus comandantes, para os seus navios, saber até onde a Marinha pode atuar como autoridade marítima, ou seja, como uma espécie de poder de polícia do Estado, não uma espécie, como poder de polícia do Estado, né, como realmente o braço ordenador do Estado, e a partir de que momento que a Marinha vai estar como uma força diplomática ou uma força de defesa no sentido estrito mesmo, né, situação de engajamento, de conflito com outro país. Então, o conceito AJB é importante para delimitar essas duas funções, porque aí também o que o navio de guerra vai poder fazer vai mudar, se você está agindo como autoridade marítima ou você está agindo como, né, o órgão encarregado de defesa nacional no mar. Tá? Então, na instrução normativa do comandante da Marinha, ele diz que as águas jurisdicionais brasileiras vão desde as águas interiores, mar territorial, zona econômica exclusiva, plataforma continental e, inclusive, que é um tema polêmico, interessante, né, ele engloba as águas que estão acima da plataforma continental estendida. Né? Ou seja, naqueles casos em que o Brasil tem plataforma continental que vai além de 200 milhas, né, as águas que estão acima são alto mar. Porque a zona econômica exclusiva, né, vocês lembram, vai só até 200. Tá? Então você tem que pensar numa situação em que, vamos dizer, os limites da jurisdição brasileira no leito do mar vão até
350, ou no caso da elevação do Rio Grande, até, sei lá, 600, né? E na água, que a gente chama de coluna d'água, vai só até 200, fica na parada no 200. Tá? E aí o que o comandante da Marinha disse, né? Na instrução normativa, mas a AJB, o conceito de AJB, ele vai incluir toda e qualquer, né, água que esteja acima de alguma plataforma continental brasileira. Tá? Então aí tem muita controvérsia sobre isso, que é uma controvérsia basicamente acadêmica. Tá? Então a controvérsia é se o Brasil com isso está querendo expandir o seu espaço marítimo, está querendo se apropriar de alto mar, ou se não, se a ideia não é essa. Tá? Então a gente não precisa discutir muito a fundo isso, mas basicamente lembrar que a instrução normativa do comandante da Marinha é uma norma infralegal. E a Convenção de Montego Bay é uma norma legal, porque tem status de lei no Brasil. Então, não tem como você ler a instrução normativa contra a lei. Então, a interpretação que tem que ser dada é a interpretação que está de acordo com a Convenção de Montego Bay. Inclusive, na instrução normativa, isso é só você botar no mecanismo de busca aí que você encontra. Instrução normativa, águas constitucionais brasileiras, no conceito de lá, dentro dos limites do direito internacional. Né? Então, com isso já fica claro que não é para se expandir. E a pergunta que seria, então, por quê? Qual é a utilidade do Brasil dizer que isso é águas jurisdicionais brasileiras? É para o caso de, se o Brasil precisar, agir contra algum navio estrangeiro ou algum navio qualquer, né, que esteja infringindo os direitos do Brasil sobre a plataforma continental. Há 2 anos atrás teve um caso de um navio alemão que estava fazendo pesquisa não autorizada na plataforma, na elevação do Rio Grande. Né? O navio alemão estava onde? Em alto mar. Mas ele estava fazendo pesquisa na área que era do Brasil, plataforma continental. Então o Brasil despachou uma fragata para lá, essa fragata chegou próximo ao navio alemão, fez contato e pediu que ele se retirasse. E o navio prontamente se retirou. Então, o conceito de AJB, na minha visão, mas isso é debatível, mas na minha visão, é o que dá o respaldo jurídico para esse comandante, que é um funcionário do Estado, né, atuar contra uma pessoa estrangeira, né, inclusive esse navio alemão era um navio meio público, meio privado, porque é um navio de pesquisa, né, então talvez tivesse alguma relação com o Estado alemão, e nosso comandante ele atuou contra esse navio com poder de polícia. Ele não solicitou, não pediu que o navio, ele ordenou que o navio saísse. Né? Então, para ele fazer isso, ele tem que estar em águas sobre as quais o Brasil tem algum tipo de jurisdição. Nem que seja uma jurisdição funcional. Só tem jurisdição sobre aquelas águas porque elas estão ligadas, né, ao leito e ao subsolo do mar. Então, para mim, isso justifica o conceito de AJB, mas isso pode ser criticado. Tá? Isso é bastante criticado, pode ser discutido e a discussão está aberta. Tem artigos a favor e contra esse tipo de conceito. Então, basicamente, a Marinha do Brasil fez que nem aquele célebre samba do João Nogueira, das 200 para lá, que eu acho que tem o grande mérito de ser o único samba sobre o direito do mar, que é esse mar é meu, leva seu barco para lá desse mar. Exatamente. Essa elevação é minha. Né? Essa elevação do Rio Grande é minha. Mas, claro, hoje em dia, não tem como, se você quer fazer uma pesquisa em relação ao leito do subsolo marinho, você não vai chegar com um submarino rastejando pela plataforma continental, você vai chegar com um navio, porque é a maneira como a gente navega. Então você vai passar pela água, pela coluna d'água. E aí o que o Brasil diz para que eu possa proteger o que está embaixo, eu preciso exercer algum tipo de direito sobre o que está em cima. O que o Brasil não pode fazer é começar a criar regras de passagem por essa vastidão de água aí por cima da plataforma do Rio Grande. Então não pode dizer quem passa, quem não passa, o que pode fazer, o que não pode fazer e tal. Mas se você vê que o navio é um navio de pesquisa, tem um apetrecho lá de pesquisa, ele estacionou ali, né? E aí você vê com meios aéreos, né, de vigilância, você vê que ele está fazendo operações ali, bom, parece muito claro que ele está, embora esteja na coluna d'água, ele está se referindo, ele está se comportando, né, agindo em relação ao leito, ao subsolo, que esse aí, né, o Brasil tem o monopólio da exploração da pesquisa. Então, justamente, vamos pegar outro brocar da Marinha, mais especificamente lá da Escola de Guerra Naval, que, para quem conhece, sabe que tem lá uma placa escrito, né, com umas letras douradas, bonitas, lembrai-vos da guerra. Então, a gente justamente, né, Bruno, a gente tem que se lembrar que nem todo lugar, infelizmente, nem todo mar, é como as nossas gélidas digamos assim, pacíficas águas do Atlântico Sul. Outros lugares são como o Irã, como o Estreito de Hormuz. Justamente. Professor, o senhor estava falando agora mesmo sobre direito de passagem, então vamos fazer perguntas aqui sobre
as dias passadas sobre o Estreito de Hormuz. É um tema polêmico, um tema bem atual, inclusive uma guerra em curso sobre, né, Irã contra Estados Unidos e Israel. Uhum. Há bloqueios navais em vários portos do Irã pelas forças americanas e israelenses. Eu queria perguntar especificamente sobre a legalidade a pretensão, né, de legalidade do Irã em cobrar pedágios para passar pelo Estreito de Hormuz. Algum lastro jurídico nessa pretensão iraniana? Justamente quando a CNUDM mesmo estabelece, né, nos estreitos internacionais o direito de passagem em trânsito. Né? Sim. Então, excelente pergunta sobre estreitos internacionais, que é excelente para o Brasil também não ter estreitos internacionais, porque os estreitos internacionais eles são uma grande restrição à liberdade do Estado costeiro. Perdão, do Estado costeiro, né? Então, o estreito é aquela, né, como o nome diz, né, é um estreitamento, né, do mar por duas porções de terra, né, e o estreito internacional ele tem que ligar duas partes de águas internacionais. Então, é um estreito que liga uma área de alto mar a outra área de alto mar, ou uma área de zona econômica exclusiva a uma área de alto mar. Então, a ideia é que o estreito internacional é uma passagem pela qual os navios conseguem trafegar via alto mar. Tá? Então, a boca da Baía de Guanabara não é um estreito internacional. Né? O Estreito de Hormuz, sim, né? Tá lá na boca do Golfo Pérsico. Então, os estados, para entrarem ou saírem naquele golfo, onde tem águas internacionais, zona econômica exclusiva, né, dos estados costeiros, e para saírem para o Oceano Índico, eles precisam passar pelo Estreito de Hormuz. Né? O Irã, recentemente, ele fechou o estreito, depois se abriu, então tem uma pergunta se ele pode fechar ou não, e tem a pergunta se ele pode cobrar direito de passagem por ali ou não. Né? A resposta para as duas não é fácil, porque pela Convenção de Montego Bay, você não pode. Pela Convenção de Montego Bay, o Estado costeiro, ele não pode nem fechar, muito menos cobrar pedágio. Né? O único tipo de cobrança que ele pode fazer é se precisar de algum tipo de auxílio à navegação. Então, se ele precisar botar um farol ali, por causa das condições de navegação, ele pode cobrar para manutenção do farol. Só isso, né? Que não é o que o Irã quer fazer. O Irã quer botar taxa para poder se reembolsar do que ele entende como a agressão injusta que ele sofreu e os danos que a agressão injusta causou à infraestrutura dele. Né? Pela Convenção, você não pode fazer nada disso. Tá? Acontece que o Irã não é membro da Convenção. Ele não é membro da Convenção. Tá? O que isso significa? Será que, então, por costume internacional, você não poderia fechar o estreito, nem cobrar pedágio? Não dá para saber. Por quê? O Irã, um dos motivos que ele, desde sempre, alegou para não ter aderido à convenção é por causa do tratamento dos estreitos. Então, quando o Irã não entrou na convenção, não foi porque não gostavam de Montego Bay, ou por esqueceram de assinar, ou motivos de política interna mais supérfluos. Né? Ele não entrou na convenção, entre outros motivos, por conta do regime dos estreitos. Então é difícil você dizer que tem um costume internacional que obriga o Irã. Porque o Irã está desde 82, né, dizendo que ele não quer a convenção por causa disso, bom, ele não pode ser obrigado a isso, ele é um país soberano. Né? Então é uma pergunta se o regime da convenção se aplica ao Irã. Né? Uma outra pergunta é se, ainda que o Irã fosse membro da convenção, ele agora está em guerra. A Convenção de Montego Bay ela se aplica em tempo de paz. Né? Em tempo de guerra, você aplica um outro ramo do direito, que é o direito dos conflitos armados, né? O direito internacional humanitário, o direito da guerra, né? Que não é muito claro sobre se um Estado, uma vez estando envolvido numa situação de conflito, se ele pode fechar o estreito com uma medida de defesa. Tá? Quem quiser procurar depois, né, eu recomendo dar uma lida no Manual de Sanremo, né? Sanremo, né, de acordo com a cidade da Itália. Né? O Manual de Sanremo, apesar do nome, ele não é exatamente um manual, mas também não é um tratado, é alguma coisa no meio termo. Tá? Foi elaborado por especialistas em direito da guerra e ele é específico sobre a guerra no mar. Tá? Ele está escrito em forma de artigos, né, artigos jurídicos, porque vai que os países se empolgam e resolvem transformá-lo num tratado, mas até hoje não aconteceu. Então ele é só uma espécie de doutrina muito qualificada. Tá? Mas no próprio Manual de Sanremo, ele não fala, não é explícito sobre se, afinal de contas, um país que está sendo agredido, na visão do Irã ele está sendo agredido, né, se ele pode ou não fechar o estreito com medida de segurança. O grande argumento do Irã seria que tem funcionado. Quando ele fechou, os Estados Unidos passaram a falar em cessar-fogo. Então, né, por uma questão,
argumentação empírica, o Irã diria, olha, eu estou num conflito que é assimétrico, o meu adversário tem um poder muito superior a mim, né? Eu não tenho como me defender ou fazer com ele aquilo que ele está fazendo, então eu estou tomando uma medida que é menos cruenta, né? Eu não estou afundando navios a esmo, eu declarei, eu avisei que o estreito está fechado. Se alguém quiser passar e for atacado, né, pelas autoridades do Irã, pelos mísseis daquele que eles atiram e tal, bom, não é gratuito, eu avisei, né? E é uma medida muito menos sanguinária do que aquilo que eu estou sofrendo, né? Então ele poderia alegar isso, né? E aí a gente cairia em outra questão, que é essa, afinal, o ataque dos Estados Unidos ao Irã é injusto ou não? Porque se for um ataque contra a Carta das Nações Unidas, talvez o Irã tenha o direito de se defender. E aí talvez esse direito de se defender pode, né, já que permitiria ao Irã usar a força, permite ao Irã também usar alguma coisa que é menos que a força, que é fechar o estreito. Tá? Então esse é do ponto de vista do Irã. Mas o que a gente tem que lembrar, para a discussão ficar mais interessante ainda, é que o estreito não é só do Irã. Né? Metade do estreito são águas iranianas. Do outro lado do estreito tem um país que, ironicamente, até rima com o Irã, que é o Omã, né? E Omã não está em guerra com ninguém, Omã não quer fechar estreito nenhum, Omã não está sendo atacado por ninguém. Então, o que o Irã com certeza não pode fazer é fechar o estreito como um todo. Ele não pode dizer que o estreito está todo fechado. Tá? Atualmente, para vocês terem uma ideia, o estreito funciona como uma espécie de mão e contramão. Né? Para você ir para oeste e para norte, ou seja, para você entrar no Golfo Pérsico, você costuma passar pelas águas do Irã. Né? E para você sair e entrar no Oceano Índico, aí você passa perto do Omã. É como se fosse tráfego pela direita, né? A gente não usa a mão inglesa, é como se fosse o tráfego pela direita, só que de navios, porque o estreito é tão estreitinho que se você não tem isso muito bem normatizado, vai ter abalroamentos e acidentes o tempo todo. Então, o que o Irã poderia fazer, no máximo, seria transformar essa mão e contramão, que é o estreito atualmente, numa espécie de via de mão única. Diz, olha, ninguém mais passa pelo meu lado, vocês só vão poder passar pelo lado de Omã agora. E aí vocês se virem. Ou vocês façam mão e contramão e é problema de vocês se não conseguirem navegar por ali, ou então façam sistema de pare-siga, né, que nem a gente vê na Serra muitas vezes, né, a gente tem uma expertise nisso, inclusive, né, aqui na Serra o tempo todo acontece isso. Isso o Irã talvez pudesse fazer. Agora, o que aí com certeza não tem como defender, ele agredir Omã, que é um estado que não está fazendo nada, não deu apoio ao ataque americano, né? Ele fazer isso para se defender. Aí teria que estudar um outro instituto de direito internacional, que é o estado de necessidade. Será que por estado de necessidade ele poderia? Porque afinal ele não está atacando Omã, ele está só dizendo que não pode usar as águas. Realmente não sei, daria um bom artigo, ver se o estado de necessidade realmente justificaria isso que ele está fazendo. Professor, você justamente falou uns 2 anos atrás em Pittsburgh, no Congresso, né, de uma questão muito similar, né? Só que em vez de termos um ator estatal, nós tínhamos um ator não estatal, né? Eu estou falando do estreito de Bab el-Mandeb, eu acho que, perdão pelo meu árabe, eu acho que eu falei errado, mas em árabe significa portão das lágrimas, né? E como você vê, digamos assim, esse início, né, essa difusão de bloqueios de estreito, né? A gente teve bloqueio do Bab el-Mandeb pelos Houthis, a gente teve bloqueio do estreito de Hormuz pelo Irã e muitos estados, né, da comunidade internacional têm essa preocupação, né, porque justamente eles estão situados estrategicamente perto de estreitos internacionais que eles não controlam. Para mim, um grande exemplo disso é Singapura. Singapura, inclusive, enviou uma nota de protesto, o chanceler falou ao parlamento de Singapura que Singapura não pagaria nenhuma taxa imposta pelo Irã porque acredita ser seu direito. O que me veio à cabeça nesse momento foi que, olha, Singapura está geograficamente perto do Estreito de Malaca. Então, será que Singapura e outros estados, nessa situação geográfica, têm preocupações disso se alastrar? Perfeito. Antes de responder, eu acabei esquecendo de responder a segunda parte da pergunta do Bruno, que era sobre a cobrança de taxa, se poderia ou não poderia. Né? A princípio, a resposta é a mesma. Né? O Irã talvez pudesse cobrar taxa se ele conseguir demonstrar que isso está relacionado com a defesa do seu território. Mas eu acho que é um argumento já um pouco mais esticado. Né? Porque a ideia das taxas é o Irã colocar isso de forma um pouco meio que permanente, né? Para se indenizar
de danos que foram feitos por outros países. Então, não vejo muita justificativa nisso, né? Também é bom lembrar que o estreito lá de Hormuz, ele vem sendo navegado desde sempre, e o Irã não costuma colocar esse tipo de taxa. Então, gerou uma expectativa da comunidade internacional de que não tem essas taxas. Então, em relação ao Irã, eu acho mais difícil, né? Aí, em relação ao estreito lá de Bab el-Mandeb, né, o meu árabe é tão bom quanto o seu, ou até pior, aí você tem um fator diferente, que são atores não estatais. Então, são os Houthis, né, que é esse grupo armado, e que disparam mísseis, né, contra navios, a princípio, que estão indo para Israel, né, estão aí no Mar Vermelho, né, que Israel está na pontinha norte do Mar Vermelho, então eles disparam, né, mísseis contra qualquer navio que esteja indo para Israel, ou que seja de bandeira israelense, ou que eles acham que está indo para Israel, ou que pareça ser de bandeira israelense, ou que pareça ser de um país que é amigo de Israel, ou que pareça ser de um país que nunca declarou morte a Israel. Então, enfim, a partir de Israel, todo mundo, né? E eles disparam esse tipo de mísseis, né? E a resposta de alguns países mais poderosos foi estacionar meios de guerra ali e atirar de volta, né? Primeiro defender os navios mercantes e depois atirar de volta nos Houthis. O que leva a outro tema interessante, mas aí foge um pouco do direito do mar, que é se essa atividade de defesa tem que se limitar ao mar ou pode atingir os Houthis no país em que eles estão, que no caso é o Iêmen. Os Houthis eles não fazem ataque a barco, eles ficam no litoral do Iêmen, aproveitam que é um estreito e de lá eles atiram, né, nos navios que estão passando. Então, para você resolver isso de modo eficaz, você precisa atacá-los no Iêmen, que é um país que não aceita muito esse tipo de coisa. O Iêmen é contra os Houthis, mas o governo do Iêmen prefere que os países ocidentais lhe deem meios para que ele possa lidar com os Houthis. Ele não quer que, né, fiquem bombardeando os Houthis no seu próprio território. Como qualquer país soberano também resistiria a isso. Então o Iêmen tem uma posição de não ser muito favorável a esse tipo de coisa, né? O argumento que seria pró-Ocidente, né, pró-Estados Unidos, Reino Unido, os países que estavam lá, né, seria talvez que eles estão protegendo algo que é um bem comum universal, um global common, que seria a liberdade das linhas de trânsito. Porque afinal talvez o Francisco de Vitória e o Hugo Grosso lá atrás, né, diriam que estariam de acordo, né? Se os Houthis fossem, né, os nossos povos nativos originários, né, da América e tal, talvez o Francisco de Vitória dizia, não, está de acordo, né? Eles estão aqui indo contra o desejo natural do ser humano, a liberdade nata do ser humano de comunicar-se entre si e de fazer uma compra na Shopee, a compra ser recebida, né, pelo né, comprador, sem que ela seja parada no estreito, né? Então, mas o argumento seria mais ou menos esse, né, de uma defesa, né, da liberdade de navegação, mas é uma coisa nova, uma coisa que nunca foi testada antes, né? A liberdade de navegação pode ser defendida fazendo uso da força contra um estado costeiro que a princípio não tem nada a ver com a história, né? É um argumento, tá? Isso não tá claro se pode ou não pode, e assim, o básico seria que não pode, porque a Carta da ONU disciplina o uso da força, mas você simplesmente falar que não pode, a situação continua insatisfatória, porque os Houthis vão continuar lá, o Iêmen não tem meios de combatê-los, né? E o comércio internacional vai continuar sofrendo, que pode causar desabastecimento, uma série de problemas. Também lembrar que os navios mercantes que passam por ali, né, são navios que contêm civis, todos, né, são trabalhadores, foram contratados, né, e têm vidas ali em risco, né, se esses grupos armados continuarem agindo a seu bel prazer. Então não é uma questão fácil de saber o que dá para fazer com os Houthis e o que não pode fazer com eles. Professor, pensando em tudo isso que nós acabamos de conversar sobre o uso da força na guerra, no direito internacional, nos mares, quais são as suas perspectivas para o futuro do direito internacional no mar? E também pensar se assim, as práticas dos países ainda estão de acordo com os tratados internacionais, se não, Sim. qual é o que os países devem fazer para ajeitar isso e conseguir criar novas legislações para que as condutas deles estejam de acordo com elas. Pegando a expressão do Rui Barbosa, o que vale é a força do direito, do mar, no caso, ou o direito da força? Perfeito. Olha, acho que vamos dizer, botar uma tendência os países testarem cada vez mais o direito do mar. E aí não é só testar no sentido de descumprir e ver se dá para passar,
mas de testar as possibilidades e os limites das fronteiras do direito do mar, né? Então, por exemplo, o Tratado do BNJ que a gente falou, ele não deixa de ser um teste do direito do mar, né? Pelo direito do mar tradicional, em alto mar, você tem liberdade de pesca, né? Então, você pode pescar quanto você quiser em alto mar. Tem algumas poucas restrições, existem algumas organizações internacionais que regulam a pesca em alto mar, mas se o navio for de algum estado que não participa dessas organizações, a princípio, o céu é o limite. O limite é o que cabe no seu navio, né? Isso é o que está no direito concordado por todos os países. No acordo EBNJ, se coloca a possibilidade de que a comunidade internacional, preferencialmente por consenso, mas se não for por consenso, pode ser por maioria de 3/4. Então, por 3/4, pode impor uma área marítima protegida em alto mar. E aí, um barco pesqueiro de bandeira de um país que foi contra, ele vai estar obrigado a respeitar essa área marinha protegida. E o que acontece com o barco de um país que nem faz parte do acordo do BNJ? Ele vai poder pescar à vontade. Mas é claro que o país de bandeira vai sofrer muitas pressões dos outros países que não querem ser vistos como os trouxas do direito. Quer dizer, eu restringo aqui minha frota pesqueira, eu faço o tratado, e para o outro cara chegar lá e sair pescando tudo. Então, o direito do mar vai ser cada vez mais testado. Novos tratados, novos acordos vão tentar preencher as lacunas ou as insuficiências da Convenção do Direito do Mar, né? Os estados costeiros, como o Brasil, também vão tentar testar o direito do mar. Eu falei que o Brasil é um dos campeões da conservação dos recursos do alto mar, mas o Brasil também é uma das grandes vozes dos estados costeiros. O Brasil vai testar o direito do mar em relação à elevação do Rio Grande, né? Então, a Convenção deixou isso em aberto, né? Eu posso estender a minha plataforma continental até 600 milhas? Talvez eu possa. O Brasil vai testar isso aí, né? No campo dos estreitos, o Irã e os países que estão dizendo que o Irã não pode fazer isso também estão testando. Então, o direito do mar, acho que ele vai ser cada vez mais importante. A comunidade internacional está cada vez mais tomando consciência da dependência que todos nós temos em relação ao comércio marítimo e a liberdade de navegação, né? Também a gente tem cada vez mais a consciência de que os recursos marinhos, apesar do que dizia Grosso, que achava que era infinito, né? E na época dele isso era justificável, né? Os recursos marinhos, eles são finitos, eles terminam cada vez mais rápido, né? Então, tudo isso vai levar que o direito do mar seja testado, seja para torná-lo mais conservador, no sentido de conservar melhor os recursos marinhos, seja no sentido de torná-lo mais pró-liberdade de navegação ou pró-estado costeiro. Ele vai ser cada vez mais testado, né? E uma segunda possível consequência é que essa nossa discussão não fique só restrita aos juristas, não fique só restrita a quem estuda direito. Então é por isso, por exemplo, que a Marinha do Brasil, há mais ou menos 20 anos atrás, desenvolveu o conceito de Amazônia Azul. O Gabriel tinha perguntado, achava que eu tinha esquecido, lembrei do conceito de Amazônia Azul. Então o que é a Amazônia Azul? É um conceito que até ano passado ele era só político, um conceito político que designava, né, todos os espaços sobre os quais o Brasil tem algum tipo de jurisdição. Era uma maneira mais simpática de chamar esse tipo de espaços. Por quê? Porque remetia à Amazônia Verde. Então tem muitas semelhanças entre a Amazônia Azul e a Amazônia Verde. Claro que na Amazônia Verde vivem pessoas, na Amazônia Azul não. Mas tem muitas semelhanças. Um território que todo brasileiro sabe que deve ser protegido, que tem uma biodiversidade grande, mas que ao mesmo tempo está ameaçado e que também é muito desconhecido. Na Amazônia, até hoje você tem, né, desde povos não contactados até lugares onde a própria fronteira do Brasil com outros países é desconhecida. Então, a ideia de trazer essa noção de riqueza, conservação e necessidade de proteção é muito parecida na Amazônia Verde e na Amazônia Azul. Então, o Brasil trouxe isso e, recentemente, a Amazônia Azul entrou no vocabulário jurídico, né, nos decretos que consagram lá o planejamento espacial marinho, a política marítima nacional. Isso está mencionado lá, a Amazônia Azul. Então, não é mais o conceito, vamos dizer, da Marinha. Hoje em dia já é do Estado brasileiro. E o interessante é que países vizinhos ao nosso, gostaram do conceito e se inspiraram, né, nesse conceito. Então, a Argentina tem a Pampa Azul, né? O Uruguai tem um parecido, né? O Uruguai também é basicamente pampa, né? Mas para não ficar exatamente igual, tem a pradeira azul, né? Então é sempre isso, é para você pegar o bioma mais chamativo, né, do seu território e jogar isso para o azul, né? Então tem a pampa azul, tem a pradeira azul, no Equador tem o mar equinocial, né? Porque aí tem a ver com a linha do Equador e com o próprio país Equador. Então outros países também estão
fazendo aquilo que a gente pode chamar de marcas azul, né? Um blue branding, né? Que é pegar os seus espaços jurisdicionais que só eram conhecidos pelos militares, pelos juristas, e dar uma caracterização que faça com que essas marcas sejam reconhecidas pela sociedade, para que a sociedade valorize mais. Então isso tende também a ser uma tendência, né? Que essas discussões de direito do mar, de elevação do Rio Grande, de proteção da biodiversidade, saia, né, da academia e dos militares, né, e ressoe por toda a sociedade. Acho que isso seria uma segunda tendência. Então, olha, conversamos aqui hoje sobre estreitos internacionais, sobre biodiversidade além da jurisdição nacional. Então, deu para perceber que vivemos num mundo no qual o direito do mar está em constante mudança, enfrentando diversas dificuldades, tanto por conta das mudanças climáticas, tanto por conta das atitudes do Estado. Já encaminhando para o nosso encerramento, queria perguntar para você, professor, o que você acredita que seja o papel do jurista internacionalista nesse momento de inflexão do direito internacional e, mais especificamente, do direito do mar? Aqui acho que é simples. O papel do internacionalista, como em todas as outras áreas do direito internacional, é esclarecer os argumentos, deixar claro quais são as regras e fornecer argumentos, seja se ele está no papel de assessor jurídico do Estado ou das Forças Armadas, ou se ele está na academia, mas fornecer argumentos que possam respaldar uma ou outra posição e mostrar as consequências desses argumentos, né? Uma impressão muito errada que se tem do direito internacional como um todo é que o direito internacional tem que solucionar os problemas. Mas não é o direito internacional que tem que solucionar os problemas. O direito internacional ele tem que mostrar quais são as regras, até onde vão as regras e, eventualmente, se as regras são insuficientes ou as opções que as regras dão. E aí quem vai decidir qual regra é mais certa ou mais errada é o jurista, é o político, basicamente o político. Ou o ativista, se ele estiver trabalhando com o terceiro setor, né? Mas o papel do juiz é esclarecer as regras. Então, muitas perguntas que vocês fizeram aqui, eu respondi com não sei. Não sei se o Irã tem direito de bloquear o estreito. Parece que não, mas talvez, né? O papel do jurista aqui é você mostrar os dois lados da argumentação com argumentos que sejam jurídicos. Limpar de argumentos históricos, morais, políticos, mostrar os argumentos jurídicos e deixar que a comunidade internacional ou o Estado decidam, por um lado, por outro lado, ou ver aquilo que está faltando, de repente, a partir disso fazer um tratado, fazer uma negociação. Então, eu acho que o papel do professor, do jurista, né, internacionalista, é de esclarecer as coisas, né, deixar claro, mas não necessariamente, né, isso aqui é diferente do direito interno, né, não necessariamente apontar a solução certa, a solução correta. Porque, às vezes, os próprios estados que criaram as leis não quiseram dar a solução correta, eles deixaram ambíguo, não quiseram tratar do assunto. Então, não cabe ao jurista dizer a posição correta é essa aqui, porque eu acho, porque eu sou dessa tendência, né? Ele tem que mostrar quais são as possíveis posições, as insuficiências do direito e as possíveis consequências, né? Fazendo isso, né, às vezes a nossa alma mais ativista ela fica insatisfeita, mas eu não resolvi o problema. Não tem problema, né? Não é você, ninguém votou em você para resolver o problema, né? Você tem que mostrar ao decisor, seja direto, né? Se você está assessorando alguém, um ministro, assessorando o Itamaraty, assessorando a Força Armada, diretamente, ou então assessorando a opinião pública, né? Ou a academia, né? Mostrando um artigo, numa exposição, numa palestra, você mostra as possíveis consequências, né? E aí deixa que o debate ressoe. Eu acho que a posição do jurista, né? Como jurista, né? Claro, se o cara está defendendo um lado, se ele foi contratado, é diferente. Mas enquanto jurista, a tarefa dele, aquilo que ele pode fazer que seja útil para a sociedade, no meu ver, é essa. E também é divertido pra caramba. Assim, eu me divirto bastante com todas essas questões. É um ponto que o Brasil tem muito a contribuir e muito a receber do direito internacional, né? Muitas vezes a gente foca em direito internacional e tem poucas questões que tocam o Brasil diretamente, né? A gente quase não tem problema de fronteira. Tem questões de direitos humanos, mas direitos humanos é uma parte bem específica do direito internacional, né? Se você falar no direito internacional mais clássico, tem poucas questões que tocam o Brasil tão de perto como o direito do mar. Então acho que esse é um ponto interessante para quem gosta de direito internacional e está no Brasil, né, se aprofundar, que é um ponto que o direito internacional chega muito perto do Brasil, o Brasil contribui muito, mas também pode receber bastante coisa em troca. Professor, então, já caminhando aqui para o fim da nossa aula, gostaria de pedir duas gentilezas para o senhor. Um conselho profissional, principalmente para quem está querendo entrar aqui no âmbito do direito internacional, do direito do mar,
Direito nacional, pode ser direito de defesa, direito da guerra. Docência também. Pode ser para docência, claro. E indicações, ou indicação apenas de obras para o estudo do direito humano. Essa é a hora agora de fazer propaganda dos seus livros. Não, em relação ao conselho para quem gosta de direito do mar, né? Claro, como tudo para quem faz direito, você tem sempre esses dois grandes caminhos, né? A docência e a aplicação prática, né? O seu operador do direito, né? Como operador do direito em direito do mar, você tem muito pouca coisa, né? Porque é um setor pequeno, é nichado, né? Tá muito próximo da prática governamental. Então, se você não tiver no Itamaraty ou orbitando ao redor das agências de Estado, você, como perito em direito do mar, você vai estar concorrendo basicamente com as pessoas que são formadas nos países centrais, que têm bancas de advocacia, né, especializadas em resolver conflitos entre estados. Então é uma área que, como operador, é difícil de entrar. Agora, tem uma área muito próxima do direito do mar, que é o direito marítimo, né, que é a parte do direito que aproveita essas regras sobre o direito do mar que a gente está conversando agora e aplica isso basicamente ao navio. Então o direito marítimo é o direito aplicado ao navio em qualquer lugar que ele esteja. É o direito que tem mais proximidade com o direito privado, né, contratos, por exemplo, transporte de mercadorias, seguros e tudo mais, mas que toca o tempo todo no direito do mar, né? Então, os problemas que tem no Estreito de Hormuz, eles estão refletindo muito forte agora no direito marítimo, né? O que isso quer dizer em relação ao direito da tripulação que está lá, ao seguro, né, enfim, a indenização que vai ter que ser paga para aquela mercadoria, se for perecível e tudo mais. Então, para quem gosta de direito do mar e quer ficar nessa área, eu também recomendaria dar uma olhada no seu irmão, né, que é mais rico, inclusive, que é o direito marítimo, né, e no Brasil essa área está crescendo bastante, né. A gente tem uma especialização na Escola de Guerra Naval, então fazer a propaganda, né, que é em direito marítimo. Tem outras especializações boas no Brasil também, pelo Brasil afora. O diferencial da nossa é que ela é online, então a gente tem alunos e professores de todo o Brasil, né. Acho que a gente tem um plantel bem bacana lá na especialização, mas vocês encontram outras formas de consulta também. Então, talvez o direito marítimo ele consiga dar mais substância e talvez até despertar um interesse também em quem gosta de direito do mar. Acho que dá para tratar essas duas áreas de modo muito próximo, né, uma da outra, né? Em relação a... Só uma pergunta. Sim. A EGN tem cursos de extensão em direito do mar? Tem curso de extensão de direito do mar na EGN, né? A gente costuma oferecer no segundo semestre de cada ano, né, que é realmente direito do mar. São menos alunos, né? Como especialização é um curso maior, né? São 360 horas. A extensão é um pouco menor e a gente oferece sempre no segundo semestre. Vocês podem ver pelo site da Escola de Guerra Naval, tem lá as informações, pode deixar o e-mail também, que aí manifestar o interesse, a gente entra em contato, né? E a outra pergunta em relação à indicação de bibliografia, no Brasil, em direito do mar, né, a grande referência é o professor Tiago Zanella, né, inclusive nosso colega, era professor visitante lá na Escola de Guerra Naval. Tem o Manual de Direito do Mar que está na segunda edição, espetacular, né? E fora isso, você tem que ir para a literatura internacional. Então você vai encontrar basicamente aí na que a gente chama de anglofonia, né, literatura em língua inglesa, né? Então tem um professor da Universidade de Copenhagen, Yoshifumi Tanaka, né, e tem um manual de direito do mar muito interessante. As grandes editoras acadêmicas, Oxford, Cambridge, todas têm manual de pesquisa de direito do mar, né? A Routledge também, manuais de pesquisa de direito do mar, que normalmente são compilações com vários autores, né? Então essas aí também dá para procurar, né? Uma coisa sempre interessante que a gente tem que ter em mente é que nenhum autor está partindo do nada. Então, os autores que estão no Brasil, eles têm essa preocupação, né, muitas vezes que o Brasil tem, com a conservação, com os espaços marítimos, né? E os autores que estão no exterior, os que vêm de países angloparlantes, normalmente vão enfatizar mais a liberdade de navegação. Então, na dúvida, eles são, vamos dizer, pró-liberdade de navegação, né? Enquanto o Brasil sempre defende que, na dúvida, seja pró-estado costeiro. Não é nem certo nem errado, são perspectivas diferentes, né? É interessante também procurar os autores internacionais, porque eles trazem essa outra visão enriquecedora sobre o direito internacional do mar. Vou já partindo para o encerramento. Já te chama aí, tá claro? Segura aí um pouquinho então. A gente estoura pra caramba, né? Quanto tempo tá? Eu tô falando. Tá com mais 2 horas. Desculpa aí, gente. Eu falei que vocês podiam acelerar, se fosse e tal. Então,
Então, professor, muito obrigado. Chegamos já ao fim, infelizmente, do nosso episódio, inaugurando a pauta de Direito Internacional e Política Internacional. Gostaria de agradecer imensamente o professor Rafael, que nos brindou com essa aula assim, fenomenal, uma verdadeira aula. Justamente, eu podia ficar aqui ouvindo o senhor por mais 4 horas, que eu nem senti o tempo passar. É uma sexta-feira à tarde, cuidado. E gostaria de agradecer todos os nossos espectadores, todos os nossos ouvintes, pela sua presença, pela sua audiência. Gostaria de agradecer ao Bruno, que está conosco aqui também, é da pauta de Direito e Política Internacional. O Matheus Mafra, que está nos ajudando, e o Pedro também. Obrigado, tenha uma ótima noite, uma ótima tarde e uma ótima manhã. Um grande abraço.